Olá, amados, nessa manhã. Olá, amados, nessa manhã. Então, nós iremos continuar a fazer a passagem bíblica. E hoje eu não poderia deixar de falar sobre Ezequiel, sobre as profecias de Ezequiel. As profecias de Ezequiel estão se cumprindo. Todos estão vendo que a profecia de Ezequiel está se cumprindo, assim como a profecia de Yeshua HaMashiach e da tomada de Israel. Então nós vamos para as profecias. A profecia de Ezequiel está localizada, gente, no Haftarot especial, que é o Habacuque 20:20, tá? Então ele diz sobre Números 28, 26, 31 e Deuteronômios 14, 22, 16, 17. A profecia de Ezequiel está incutida nas visões e ele vê, segundo a profecia, ele vê que sobre uma nuvem espessa 3 forças se aparecem para ele, em forma de penas, com penas. Um tinha a cabeça de touro, que é o Oriente Médio. O do meio, a cabeça de leão, que é a Inglaterra, países europeus. E o da esquerda, a cabeça de águia, do norte, que é os Estados Unidos. No centro, no pilar, no chão desses elementos, ele vê um disco dourado, que pode ser uma plataforma de Jerusalém. A plataforma de Jerusalém que ele está vendo é a plataforma aonde essas forças estão criadas por Hashem para o mundo. No meio ele vê o Cordeiro, um homem brilhoso que não denomina no Torá que seria Yeshua HaMashiach. Não está denominado que é Yeshua HaMashiach no Torá, mas se subentende que Ezequiel viu Yeshua HaMashiach, Mashiach, no meio, que simboliza Israel. E que essas forças trariam a paralisação do Sol e da Lua. Isso quer dizer o quê? Um eclipse ou uma guerra nuclear dentro dessas nações, aonde Israel estaria no centro com o Yeshua HaMashiach, a vinda de Jesus. Os Estados Unidos, a Inglaterra e países europeus e o país do Oriente Médio. Então essas forças todas iriam comandar esse bloco que Yeshua estaria por cima deles comandando. Então Israel estaria acima, segundo consta, para liderança mundial. Por isso que não se deve se meter na contenda apocalíptica do livro da profecia de Israel e o povo. Não se deve colocar e interceder. Se Israel tiver que entrar nessa questão e fazer o que tiver que fazer, deverá ter apoio, porque está dentro das escrituras. As escrituras estão se cumprindo. Ezequiel vai além, paralisando o sol. E assim eu exultarei no eterno, regozijarei a minha salvação, meu Deus, o meu exército, e fará a minha terna servos e me fará escalar meus lugares para o maestro da minha doce canção, que é Yeshua HaMashiach. O maestro da sua doce canção é Yeshua HaMashiach. Então nós podemos entender, amados, nessa questão, que o profeta vê essas escrituras. Havia um homem de Hatmaim Tissufi, região montanhosa de Efraim, cujo nome era Ecaná, filho Eros de Lerochão, filho de Elihu, filho de Toshu, filho de Tissuf, Eframita. E ele tinha 2 mulheres, uma que chamava Ana, Xana, e a outra que chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Esse homem subia de sua cidade
ano em ano, a adorar e oferecer sacrifícios a Shiló, ao Eterno. E assistiam ali os 2 filhos de Eli. Então, gente, aqui é outra passagem, tá? Podemos entender que a profecia de Ezequiel está se cumprindo. Todas as profecias que estão colocadas no Torá, que vêm do Torá e foram transfiguradas, estão se cumprindo. Está se cumprindo todas as profecias de Ezequiel. Ezequiel, paralisação. Vai paralisar o tempo, vai paralisar o mundo, vai paralisar os astros que foram construídos em 4 dias. E a promessa é que as nações estejam abaixo de Israel. Israel será o líder de todas essas nações. Israel será o líder de toda a casa de Judá. Israel será o leão indomável que eles não conseguiram e não conseguirão derrubar, através do amor e da caridade. Israel vem sendo assolado por 210 anos. Israel vem sendo colocado por 210 anos. Israel vem sendo açoitado por 210 anos e nada fez. Não existe mais o tempo de parar, porque Messias tem que vir, Machias tem que vir. Para isso, tem que se cumprir as escrituras do Torá para a veracidade do livro. O livro está sendo posto à prova, o livro, as escrituras, o que foi prescrito pelos profetas antes de qualquer outra coisa, estão se cumprindo. E os Estados Unidos não devem se meter nessa guerra, não devem poupar vidas, porque não é uma guerra chove, não molha, é uma guerra total, é uma retirada. Gaza foi deixado aos palestinos e hoje virou-se o que virou-se, um corredor de terror, de medo e de ódio. E isso não pode acontecer. Presta bem atenção. Não existe lados. Ou você está com Jesus Cristo, está com Yeshua Hamashi, ou você está fora, ou você está com Etirará. E Etirará vai tirar tudo, inclusive a vida de quem escolher ficar do lado dele. Porque é isso que ele faz. Ir por sofrimento. Se não for por amor, irá pela dor, mas irá de qualquer jeito. Então presta bem atenção, evite esses sofrimentos, evite a angústia do seu coração. Hoje, o Salmo é 9, presta bem atenção, temos que pensar na salvação, a salvação é individual. Ninguém vai com uma galera junto, não, é individual. Você pensa se você vai querer ser juntado com os ossos, metade carne, metade osso, ou você vai querer se juntar completamente em carne através da ressurreição de Yeshua Hamashi. E Yeshua Hamashi não vai nascer, Yeshua Hamashi vai descer em corpo e espírito. E assim diz o Torá, as Escrituras, que ele volta. Então presta bem atenção, ele vai voltar e remir o seu povo. Israel não deve se curvar a nenhuma liderança, nem aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma ponta, é uma águia. Israel é o filho do Messias. Então, presta bem atenção que é muito diferente. As escrituras estão se cumprindo e devem se cumprir totalmente até que chegue o dia da redenção, que nós não sabemos. Mas estejam preparados para se unir carne com ossos inteiros e não somente metade, ficar lá debaixo da terra, enquanto outros estão se levando à ressurreição, indo para Jerusalém. Não é uma promessa fictícia, é uma realidade. Realidade. As nações têm que se curvar diante ao Cordeiro de Deus, diante ao Filho do Enviado, tá bom? Ao livramento de Yeshua Hamashi. Ele está no livro, ele está vindo e ele já está entre, eu não posso dizer, porque eu não vejo, mas eu vejo que ele virá. Eu vejo Berrash Messias virá. Berrash Messias virá. Tem que ter fé e tem que ter força para aguentar essa situação. Obrigado, eu sou Márcia, vidente e profetisa.